decidiu me amar, me atraiu, me fez acreditar que sua morte por mim não foi em vão, por sua graça tenho salvação. Então nós começamos a série Gênesis, a origem. E eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, versículos 1 e versículo 2. Hoje, além de ser uma introdução ao livro, nós também tentaremos, nesses minutos que faltam, falar aqui algo da grandeza desse texto. Irmãos, hoje pensa em alguém que se sentiu incapaz, né? Tanto pelo estado físico, como pela profundidade desse texto, desse conteúdo. Assim eu falei, Deus, eu queria sentar e ouvir, né? Seria muito melhor. Mas aprove a Deus que nós estivéssemos aqui, então que o Senhor nos ajude. Agora fique ligado, porque tem coisa muito relevante aqui para nós estudarmos juntos. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vamos ler todos juntos? Vamos? 1, 2, 3. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O tema de hoje, apenas para você memorizar, é o Criador e a criação. Tome o seu assento e acompanhe aqui esse início, essa abertura da série Gênesis, a origem. Queridos, as próximas quartas-feiras, especialmente essas primeiras, elas vão nos levar a uma viagem no tempo que vai nos conduzir à origem de todas as coisas. Preste atenção para você ver que o ponto inicial, segundo nós cremos, onde tudo começa, onde a história da criação, da matéria, do espaço e do tempo passam a existir, nós, a partir de agora, vamos ver como Deus criou tudo, por que Deus criou, o que significa para nós essa criação. E sem dúvida alguma, olha, esta é uma das séries mais relevantes que nós podemos
ministrar aqui nessa igreja, e você vai entender quando a gente der sequência aqui. Portanto, abra o seu coração, que não seja apenas uma questão de intelectualidade, de conhecimento, mas de fé. Até porque a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é um livro para quem crê, para quem acredita. Então nós não estamos aqui disputando com a ciência, e nem a Bíblia tem a intenção de explicar coisas, ela apenas afirma que aquilo é desse jeito, acredite quem quiser. Então a Bíblia é um livro de fé, e não um livro científico. Agora, deixa Deus se revelar a você. Fala: Deus, revele a mim os mistérios ocultos e contidos na sua palavra, para que eu saia daqui aprendendo mais. Querido, Gênesis, como dizem, é uma chave hermenêutica. O que é uma chave hermenêutica? É aquilo que te dá entendimento para todo o resto da Bíblia. Olha aqui, se nós não tivéssemos o livro de Gênesis, especialmente do capítulo 1 ao capítulo 11, nós não entenderíamos o resto da Bíblia. Se a Bíblia começasse no capítulo 12, com a chamada de Abrão, e não contasse o que tem nos primeiros 11 capítulos, a gente não entenderia nada. Porque começa com Deus chamando Abraão, mas que Deus? Como que tudo começou? Como é que é essa história? Por que existe o mal? Por que nós sofremos tanto? Agora, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós teremos então aqui a possibilidade de compreender toda a Bíblia, quando nós nos debruçarmos sobre o Gênesis, o Bereshit, o livro do começo. Gênesis é o livro da origem, e por isso esta série tem esse nome. Preste atenção, Gênesis é o primeiro livro da Torá. Torá é a lei dos judeus. A lei dos judeus são apenas os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Isso é a lei. Os demais livros são os escritos e os profetas, e por isso eles chamam de Tanakh, Torá, Nebins e Ketubins, que significam exatamente a lei, os escritos e os profetas. Então, quando na Bíblia fala a lei, e o contexto está indicando são apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. E o primeiro livro da lei, que ele tem assim uma abordagem muito ampla, é exatamente o livro que nós vamos estudar aqui. Nós acreditamos que tanto Gênesis quanto os demais livros da lei foram escritos por Moisés. Sim, Moisés foi quem escreveu esse livro, e o curioso é que ele escreve esse livro no século 15 antes de Cristo. Então, em torno do ano 1400 a 1500 antes de Cristo é que Moisés escreve esse livro. Agora alguém pode perguntar: mas pastor, como que a gente sabe que foi Moisés que escreveu? Bom, a Bíblia diz isso. Fala que ele escreveu porque Deus mandou ele escrever durante aquela peregrinação que eles estavam no deserto, que eles caminharam durante 40 anos. Então Deus manda Moisés escrever. Uma única ressalva é que o final de Deuteronômio, onde escreve a morte de Moisés, não foi ele que escreveu, naturalmente, foi Josué. Então ele escreve Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, e quando ele morre, Josué termina falando como que ele morreu, tá? Então só aquele final que é atribuído a Josué. Agora, ele sabia, nós podemos saber que foi Moisés porque Deus mandou que ele escrevesse. Ô Moisés, escreve aí o que eu vou te falar. Nós sabemos que foi Moisés porque os outros livros da Bíblia afirmam que foi Moisés que escreveu.
Conforme disse o homem de Deus Moisés, conforme a lei de Moisés. Então nós temos isso nos livros históricos, proféticos, poéticos, dizendo que foi Moisés quem escreveu a lei. Agora, se não bastasse tudo isso, Jesus falou que foi Moisés que escreveu a lei. Moisés bem falou a respeito de vós. Então Cristo, ele atesta que foi o próprio Moisés que escreveu. Não lestes o que está escrito por Moisés? Jesus, ele confronta para falar de adultério, de divórcio e uma série de coisas, citando Moisés. Então Jesus, como Deus, ele referenda o fato de que foi Moisés. Os apóstolos dizem que foi Moisés. O início da igreja, Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele fala, bem falou Moisés a respeito de vós, né? Então a Bíblia está cheia de referência, e se nós colocarmos em dúvida isso, aí nós temos que colocar o resto da Bíblia em dúvida, né? Então, por certo, foi Moisés. Alguém pode perguntar, mas pastor, como que Moisés soube disso? Ele viveu no século 15 a.C., Abraão viveu 2000 anos no século 20 a.C., e acredita-se que da criação até Abraão, no mínimo 2000 anos se passaram, da criação do homem. É por isso que os judeus dizem que a terra tem 6.000 anos, de Adão até Abraão 2000 anos, de Abraão até Jesus 2000 anos, e de Jesus até hoje 2000 anos. O calendário judeu, ele não é 2025, é 6.000, porque eles contam da criação de Deus, e não da vinda de Jesus. Então, para os irmãos entenderem, eu volto na pergunta, como que Moisés poderia saber de algo que aconteceu há 2.500 anos antes dele nascer? Abraão foi 500 anos antes dele, mais 2.000 anos até que Adão existisse. Como que ele soube? Ora, irmãos, ele soube porque Deus revelou para ele. Deus ditou para ele. Deus falou para ele escrever aquilo. A Bíblia mesma diz que as escrituras não são escritas por vontade humana, mas homens inspirados por Deus escreveram, falaram. Então, primeiro, Moisés soube porque Deus revelou para ele. Segundo, porque havia tradição oral. A tradição oral era aquela que Adão foi falando para Sete, para Enoque, e que foi falando de filho para filho, para filho, para neto, para bisneto. Aquilo trazia, e é bonito isso, porque até hoje o povo judeu tem a tradição, na Páscoa, dos pais contarem a história. Irmãos, como isso faz falta. Eu tenho vivido experiências lá em casa, de ler a Bíblia em família, de comentar, de ouvir cada filho dando o seu parecer, e você vai, e um filho chega e vira para você, pai, eu não entendi isso daqui, o que é isso? Você não tem noção do tanto que isso é bom. É responsabilidade dos pais discipular os filhos, aprender aqui, para confirmar dentro de casa, e eu lamento, porque essa não é uma prática comum no meio evangélico. Mas irmãos, vamos resgatar isso. Sente com seu filho, sente com seus netos, comece a contar as histórias da Bíblia, não apenas a ler, mas contar as histórias para eles. Antes da lei escrita por Moisés, existia a tradição oral. Terceiro motivo por que Moisés sabia, ele foi preparado para ser príncipe no Egito. Toda a cultura da época, todo o conhecimento, a melhor faculdade, universidade federal da Babilônia, do Egito, Moisés estudou na melhor universidade do Egito, isso assim para você entender. Então ele tinha conhecimento da história dos povos, das tradições. Estou fazendo uma introdução antes de entrarmos no texto. Gênesis está dividido em duas partes.
Eu até gostaria de 3, mas eu vou ficar em 2, porque a maioria dos escritos teológicos falam 2. Então eu vou seguir a corrente majoritária dos comentaristas bíblicos, tá? Então, para você ler Gênesis, eu te recomendo, eu fiquei feliz quando, conversando com a minha mãe, ela disse, eu já estou no capítulo tal de Gênesis. Antes de começar a série, eu já estou lendo todo o livro, né? E ela disse, como é bom, né, conhecer e saber isso, estou encantada em rever, natural que ela já sabia, mas em rever. Então preste atenção, quando você for estudar Gênesis, o livro tem 2 divisões importantíssimas, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, é uma história universal, não é só para o judeu, não é só para Israel. Do capítulo 1 até o 11, nós temos a origem do universo, a origem da vida, a criação do homem, a origem do casamento e da família, a origem do mal, a tentação, a queda da humanidade, o juízo de Deus, o dilúvio, o recomeço com Noé, a origem das nações, a criação das línguas em vários idiomas. Pastor, por que existem tantos idiomas? Está aqui do capítulo 1 até o 11. Isso aqui é uma história universal, tá bom? A segunda divisão do livro de Gênesis é do capítulo 12 até o capítulo 50. Aqui nós temos a história dos patriarcas, especialmente a chamada de Abrão no capítulo 12, do 11 para o 12, aí nós temos a história de Isaac, e você vai ver que a história de Isaac ela é exprimida, só 2 capítulos falam de Isaac, mas são, se eu não me engano, 12 que fala de Abrão, e outro tanto que fala de Jacó, e a história de Isaac, ela fica meio que exprimida ali, ele não teve a relevância do pai e nem do filho, mas é a história de Abrão, de Isaac, de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, e há uma ênfase especial em José. Do capítulo 37 até o 50, é só falando sobre José. Então, irmãos, do 12 até o 50, você está vendo ali a origem de Israel, da bênção da aliança de Deus com Abraão, que alcançam todo mundo, e aí encerra com a morte de José e o povo lá no Egito. Passam-se 400 anos, e aí vem Êxodo, com a saída do povo lá do Egito. Ok, irmãos? Então nós vamos começar agora a entrar no texto que nós lemos. Eu fiz aqui uma introdução, eu ainda vou falar algumas coisas, mas eu quero que você leia essa frase, porque eu quero que você esteja motivado, eu quero que você esteja muito animado com essa série. Vamos lá? 1, 2, 3. Foi bom o ensaio. Vamos ler bem bonito agora. 1, 2, 3. Entender a origem não é apenas conhecer o passado, é encontrar sentido para o presente e renovar a nossa esperança para o futuro. É por isso que nós estudamos o passado, para ter significado. Por que eu existo? Por que as coisas existem? Por que existe o mal? Que história é essa? Então é muito importante isso daqui, e dentro dessa ideia, antes ainda de entrarmos no texto, eu tenho que te citar rapidamente aqui algumas teorias humanas e científicas que contrapõem ao criacionismo. O que é o criacionismo? A ideia de que Deus criou todas as coisas. Nós evangélicos somos criacionistas. O que é um criacionista? Deus criou todas as coisas como elas são, ponto final. E nós acreditamos nisso. Agora, irmãos, ao longo da história, existem muitas oposições para a doutrina que nós temos da criação. Primeira delas, o naturalismo ateísta. Olha só,
os naturalistas ateístas que não creem em Deus, dizem que tudo veio do acaso. Olha aqui para mim. Acreditar que tem um Deus que criou, não é mais fácil do que acreditar que o acaso criou? O acaso? Nada cria alguma coisa? Irmão, é preciso ter muito mais fé para ser ateu e acreditar que o nada criou tudo isso, do que acreditar que tem um ser superior que criou todas as coisas, não é? Segunda oposição, o evolucionismo darwinista. Eu até tinha feito o slide, falei, eu não vou ter tempo, eu só vou falar sobre isso daqui. É aquela teoria de Darwin que fala que a singularidade da imagem do homem em Deus não existe. O homem não é criação de Deus, é uma evolução natural das espécies. Os mais fortes prevaleceram e evoluíram, e uma ameba virou um peixe, que virou um réptil, que saiu da água, que virou um pássaro, que virou um bicho, que virou um macaco e que virou gente. A teoria da evolução darwiniana, que ignora que o homem é a imagem de Deus e coloca o homem à imagem de um macaco. Terceiro, a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é que duas partículas, uma positiva e uma negativa, do nada, apareceram no vácuo do nada que existia, e elas colidiram numa explosão atômica colossal, e com aquela explosão criou tudo que existe. Irmão, como é que pode isso? Pega todas as letras do alfabeto, põe dentro de uma caixa, pega uma bomba e explode. Se sair um dicionário, eu acredito. É impossível uma explosão criar o que criou, irmãos. Não tem lógica isso daqui, o Big Bang que explodiu. A explosão só acaba com o que existe, explosão não cria nada. Quarto, panteísmo, é a teoria de que tudo é Deus, e tem muito crente com esse negócio, não maltrata o bichinho, não, é Deus, a árvore é Deus, o passarinho é Deus, não é. Deus já existia antes da criação, a criação está fora de Deus. Deus é uma coisa, a criação é outra. Nada que existe na natureza e na criação divina é Deus. Deus, ponto. O resto, criação. Então, panteísmo é uma falácia. Deus não é criação, Ele é criador. Quinta oposição, o dualismo cosmológico. Ah, pastor, mas que nome, né? Que nome? Eu vou falar, o Yin e o Yang. Eu até ia botar, falei, não vai dar tempo. Aquele símbolo da nova era, que é um círculo, aí tem uma forma branca com uma mancha preta, e uma marca preta com uma manchinha branca. Quem já viu o símbolo Yin Yang? E tem crente usando aquilo lá no colar, usando aquilo lá em camiseta. Aquilo lá é o seguinte: o bem e o mal são forças dualistas que se completam. Sem o bem não existiria o mal, mas se tirar o mal não existe o bem. Para o bem existir tem que ter o mal. E outra coisa, o bem não é tão bom, ele tem algo de mal, aquela manchinha preta, e o mal não é tão mal, ele tem algo de bom, ele contribui com o bem, por isso ele tem uma manchinha branca. Irmãos, esse é o dualismo cosmológico, que fala que para um existir, o outro tem que existir, e o bem e o mal são o equilíbrio do universo. Isso é teoria oriental, e tem crente que vai lá e compra, e nem sabe o que significa. Aquilo está falando que Deus tem algo de maligno, e que o diabo tem algo de benigno, e que Deus e o diabo, numa dança cósmica, regem o universo, se entrelaçando um com ele, fazendo as coisas acontecerem. Que loucura, que loucura. Aí você vai ver a importância de ter conhecimento. O meu povo perece porque não tem conhecimento, diz o Senhor. Ainda tem a cosmogonia, ou as cosmogonias antigas. O que é cosmogonia? As origens do cosmos, do universo.
Cada povo antigo tinha uma, era um Deus que brigou com outro, que teve relação com uma mulher, que nasceu outro Deus, e cada povo tinha a sua história da criação do cosmos. Irmão, nada disso alinha com a Bíblia. É um contraste o que nós vamos ver aqui na Bíblia. E tem uma sétima que eu coloquei aqui, que é a evolução teísta. Olha aqui para mim. É a tentativa de pegar a evolução de Darwin e a teoria do Big Bang e colocar em Gênesis 1, 2 e 3. Quando alguém quer conciliar a evolução, o Big Bang, Darwin, com Gênesis, irmão, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, e outra coisa, você não tem que ficar preocupado em explicar cientificamente, não. Nem Deus, e nem a Bíblia, e nem Gênesis estão preocupados com isso. Eles estão dizendo, foi assim, você acredita? Muito bem, você tem fé, não foi paciência. Nós não temos que conciliar as coisas para dizer que são igual. A evolução teísta tem levado muitos ao fracasso. Entre a ciência e o seu laboratório, eu fico com a palavra de Deus. Amém, amados? Então, se você quiser saber mais, depois pesquise, caminhe, vai atrás disso, que você vai ter muita coisa. Bom, então vamos para o texto. Acabou meu tempo. Deus é o Criador de todas as coisas. Quem crê nisso? Essa é a doutrina do criacionismo. O criacionismo se opõe a tudo aquilo que eu falei. Se alguém perguntar para você, você é evolucionista ou criacionista? Eu sou criacionista, Deus criou. Um tempo desse, a Universidade de Goiás me convidou para defender o criacionismo. E eles tinham lá os filósofos e professores que defendiam essas teorias aqui, né? E Deus me deu graça, eu voltei lá umas 2 vezes depois, mas assim, Deus nos abençoou e a gente conseguiu sair vivo de lá e com a Bíblia erguida, não é? Então, glória a Deus por isso. Amados, o criacionismo é o que nós acreditamos. Agora vamos ver onde isso está. Veja bem, no primeiro versículo, nós temos: no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto. E a primeira palavra aí é no princípio, Bereshit, que tem tudo a ver com João capítulo 1, versículo 1, en arre, lá é grego, e aqui é hebraico, a mesma coisa, no princípio. João escreve usando Gênesis, só que em grego, mas ele usa a origem lá, é a mesma coisa do início de Gênesis, para falar que o verbo estava aqui, que ele estava aqui, não é? Então, amados, veja que através das Escrituras, e para nós as Escrituras são regra de fé e princípio básico de vida, ela fala no princípio. O que princípio te dá ideia? Princípio, meio e fim. Princípio fala de tempo. Quando nada existia, nem o tempo. Preste atenção aqui. Por que Deus é eterno? Porque Deus, ele é atemporal. Deus criou a ideia de tempo, passado, presente e futuro. Deus não está preso nesse conceito de tempo. Princípio fala do início, da origem, do começo. Deus está antes do começo. Uau! Nada existia. Nada havia. Mas Deus estava lá. Antes do tempo. Queridos, seria como se Deus está aqui, não existe no nosso contexto nem tempo, nem espaço e nada, nem matéria. Nem tempo, nem espaço e nem matéria, imagina isso. E Deus está aqui, a primeira coisa que Ele cria, o tempo, passado,
presente e futuro. Eu não sei se você já ouviu a expressão de que para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus é um eterno presente. Deus, ele olha e ele vê a criação, ele vê Abrão, hoje ele vê Babilônia. A história é como se fosse um livro da cronologia dos tempos, que você abre na parede da sua biblioteca e você vai vendo tudo a hora que você quer. Deus, ele está fora do tempo. Deus é atemporal, é por isso que ele não morre, ele não envelhece, é por isso que Deus não será, ele é. Ele sempre é, no passado, no presente e no futuro. O nome dele é o Eu Sou. Porque o tempo, tem uma pegadinha filosófica que você chega para alguém e fala: rapaz, para mim Deus não existe, porque o que existe tem início, meio e fim. A existência fala de um início e de um final. Deus não existe, Deus é. É diferente, nós existimos, Deus ele é, porque ele cria o tempo. Irmãos, olha que coisa tremenda isso daqui. Ele é tudo, ele é eterno. Para Deus é difícil entender isso, não é? A nossa mente tem dificuldade de entender isso, mas o Salmo 90 versículo 2 diz assim: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eternidade passada e eternidade futuro. Antes disso tudo, o Senhor já é. O Senhor existe. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, Enarré, Bereshit, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava Jesus estava no Bereshit, no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pelo verbo que é Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vamos estudar aqui que Deus fala, palavra, verbo, e esse verbo não é ninguém que não Jesus Cristo na criação. Olha que coisa tremenda, amados. No princípio, Deus, e a palavra para Deus aqui é Elohim. Elohim é o nome hebraico que significa soberanias, potestades, poderes. Elohim é plural de Eloá, divindade, majestade, soberania. Elohim é, ai pastor, então deuses? Não, aqui é um plural majestático que dá soberania, mas para nós cristãos nas entrelinhas já está apontando para a doutrina da Trindade, porque Elohim é plural de Deus, deuses. E o curioso é que quando nós vamos estudar aqui Gênesis 1, 26, Deus vira e fala assim: façamos o homem a nossa. Mas não tinha que ser na primeira pessoa do singular? Eu farei o homem à minha imagem. Façamos está na primeira pessoa do plural, nós. Então Deus Pai não estava sozinho, a nossa semelhança. No capítulo 3, versículo 22 de Gênesis está escrito assim: o homem se tornou como um de nós. Desçamos e confundamos, não pode ficar desse jeito. Ele agora é como um de nós, Elohim. Lá no capítulo 11, versículo 7 diz assim: venham, vamos descer, lá na confusão das línguas da Torre de Babel. Veja que já em Gênesis, do capítulo 1 ao 11, Deus já está dando dicas e deixas. É um Deus, mas composto de Pai, de Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra que cria está aqui, mas o Espírito que pousa sobre também está aqui. Amados, então Deus aqui é a palavra Elohim, e Deus, Ele cria. A palavra criar aqui é um verbo. E a palavra, só para você pensar que eu sei e que eu estudei, é bará.
Bará, em hebraico, significa criar do que não existe. Na Bíblia, a única pessoa em que Bará se relaciona é Deus. E Noé fez a arca, não é Bará, é outro verbo. O único que recebe esse verbo como aquele que pratica esse verbo é Deus. Sabe por quê? Porque Bará é criar do nada. Isso aqui em latim é creatio ex nihilo. Sabe o que é isso? Criação do nada. Deus não pegou o mundo mais ou menos e melhorou. Era nada. E Ele chamou a existência tudo que existe, tão somente com a sua palavra. Ele fez tudo que existe. O livro de Hebreus capítulo 11 versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo, cosmos, entendemos que o universo foi formado pela palavra, o Logos de Deus, formado pelo verbo de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem, que não são visíveis. Deus não pegou o mundo mais ou menos meia boca e melhorou. Ele criou ex nihilo, do nada. Não foi evolução da espécie. Não foi Big Bang. Foi o nosso Deus que criou, porque Ele quis criar. E o que Ele criou? Os céus. Os céus, no plural. E se tempo eu tivesse, eu te falaria aqui que existem no mínimo 3 céus: Urano, Mesurano e Epurano, o que vemos, o universo e onde Deus está. Deus, Ele cria tudo isso no ato da criação. Deus criou os céus, preste atenção, olha aqui para mim. Se princípio fala de tempo, céus fala de espaço, de ambiente. Então Deus cria o tempo, agora Ele cria o espaço, um ambiente universal, porque aqui Ele cria todo o universo, meus irmãos. Deus é de uma grandeza, de uma soberania sem igual, mas Ele cria os céus e Ele cria também a terra, agora é a matéria. Os 3 elementos que a ciência usa, inclusive a física: o tempo, o espaço e a matéria, estão no versículo 1 da Bíblia. No princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. Quem criou o tempo? Deus. Quem criou o espaço? Deus. Quem criou a matéria? O nosso Deus. Vamos ao versículo número 2. Se o capítulo 1, versículo 1, Deus cria a terra, o universo e tudo, hoje nós vamos ver que essa origem, ela foi meio complicada, porque fala que a terra era sem forma e vazia, era um caos, era uma desordem. Nesse momento aqui não havia vida. Preste atenção que era sem forma. Era aquela geleca, aquela coisa amorfa, sem estrutura. Ao mesmo tempo que não tinha uma forma definida, ela também era vazia. Não tinha conteúdo, não tinha luz, porque havia trevas. Então era uma coisa ali que estava sendo criada. Agora, meus amados irmãos, eu chamo a atenção aqui dos irmãos, porque aqui vem dizer que a terra era tohu vohu, sem forma e vazia. Mas espera aí, Deus cria alguma coisa sem forma e vazia? Será que Deus, Ele criou aquilo daquele jeito? Esse caos é criação de Deus?
Segunda pergunta que eu faço: será que Deus criou uma terra, um universo perfeito, e por algum motivo ele foi desconstruído e acabou? Mas eu quero te provocar com algo que me perturbou por muito tempo. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, ponto. No versículo 3 fala que Deus manda a luz existir. E no final fala: e Deus viu que a luz era boa. E passou a tarde e a manhã do primeiro dia. Mas espera aí, no primeiro dia Deus criou a luz. E o universo foi criado no primeiro dia? Ou ele foi criado antes do primeiro dia? Uau! Pastor, não pensei nisso. E aí? Como que nós vamos entender isso daqui? Quando nós aproximamos do texto, fazendo perguntas no sentido de entender. E eu ouvi uma vez, deve ser assim. Não, eu preciso compreender isso daqui. Esse caos era resultado de uma criação anterior que era perfeita e foi destruída. Se fosse então, os 7 dias não é criação, é reforma, é recriação. Porque já existia, estragou e Deus recriou. E Deus reformou. É literal que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º? Ou já existia? Olha só, o tanto que o texto é interessante. Às vezes nós lemos e isso passa por cima. Mas vocês aqui não têm ideia do tanto de teorias e de interpretações que existiram e existem ao longo dos tempos. Eu quero apresentar algumas, já comentando que a terra era sem forma e vazia. A primeira delas, eu só vou falar de 3, mas tem muito mais. Mas tem umas muito abstratas, tem outras muito filosóficas, muitos nada a ver. Eu, na minha compreensão, elegi as 3 mais comuns e fáceis de entender, tá? Então vamos lá. A primeira teoria, entre o versículo 1 e o versículo 2, é a teoria de uma criação do universo, tempo, matéria e espaço antes dos 7 dias da semana. Essa é a primeira teoria. E pasmem os irmãos a quantidade de pessoas que acreditam nessa teoria. Agora é curioso porque essa teoria fala que Deus criou um universo sem forma e vazio. Não, ele criou uma massa, ele criou um conteúdo lá, mas isso ficou até quando ele decidiu que esse universo fosse preparado para receber o ser humano. Quando ele quis preparar, então ele começa os 6 dias e ele descansa nos 7º dia. Qual que é o ponto positivo disso daqui? É que isso aqui alinha com a ciência. Porque a ciência, eu tenho um amigo, ele é geólogo, e é curioso quando você está com ele, porque ele olha assim, pastor Gil, se ele vê uma pedra, aí ele olha e começa a falar: isso aqui é bauxita, isso aqui é não sei o quê, babá, isso aqui, 10 milhões de anos atrás. Aí ele acha outro e fala: isso aqui é amianto, amianto foi na era bababá, isso aqui 15 milhões, 6 milhões. Então essa teoria de que Deus criou o universo e depois ele organizou, ela alinha com a ciência. Porque você pode ter lá atrás o que for, o que quer que seja, tá? Uma segunda teoria que existe é a teoria do hiato, da lacuna, ou a gap theory, a teoria do gap, que é americana naturalmente. O que é o hiato? O hiato é o intervalo, o gap, o espaço, uma lacuna. O que essa teoria diz? Ela fala que entre o versículo 1 e o versículo 2, há uma dimensão enorme de tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Só que tem um detalhe: a terra tinha vida,
A Terra era organizada, foi nesse período que viveram os dinossauros, e a Terra era perfeita, só que Deus expulsa o danado do Satanás, lá do querubim ungido, e joga ele na Terra. E ele veio para matar, roubar e destruir. E ele acabou com a Terra que era perfeita, e ela virou caos, sem forma e vazia. Quem já ouviu essa teoria aí? Ela é muito comum nos meios pentecostais. A Bíblia de Scofield, lá atrás, ela defendia essa teoria aqui da lacuna, do gap, não é? Ela não era sem forma e vazia, ela tornou-se sem forma e vazia. E aí, os 6 dias da criação foram recriação. Deus reformou uma terra que era boa e ficou ruim e voltou a ser melhor ainda, porque agora ele colocou o homem. Essa também alinha com a ciência. Não tem problema nenhuma com o teste de carbono da rocha, de um osso que foi achado, e por aí vai, e tudo bem. Irmãos, tem uma terceira teoria. É a teoria da semana literal. A semana da criação. E o que essa teoria quer dizer? Ela quer dizer que Deus criou tudo, céus e terra, todo o universo, nos 6 dias, e ele descansou no 7º dia. Essa teoria é literal. Não existia nada. Deus falou. E no primeiro processo, na primeira fase, quando ele disse, haja universo, olha aqui, a terra era como os demais astros, vazio, não tinha vida, não tinha luz, porque o sol ainda não tinha sido criado, se eu não me engano foi no 3º dia, nós vamos ver isso aqui semana que vem. Então a terra era mais uma coisa ali, e ele fala, haja luz, e houve luz. Passou o 1º dia, então o 1º dia Deus criou tudo e mandou haver luz, ponto final. Nessa teoria, preste atenção aqui, o versículo 1, professora Luciana, é um título do resto. No princípio Deus criou o universo, ponto. Como é que foi? Tudo era sem forma vazia, e Deus preparou para o homem viver nela, e foi criando luz, separou água no céu e água na terra, criou peixe, criou animal, criou réptil, criou planta, criou grama, criou fruta, fez o homem e melhorou criando a mulher, e aí ficou bom, né? Então essa é a terceira teoria. Vira para quem está do seu lado e fala, irmão, qual das 3? Agora pergunta, ou você tem uma quarta? Tem um ditado que fala, onde 2 judeus encontram, você acha no mínimo 7 pontos de vista diferentes. São 2 e tem 7 pontos, porque duvida de tudo. Mas nós não somos judeus, né? Se fosse também, Jesus fez a gente nascer de novo. Mas qual que você entende que poderia ser aquela que coaduna o versículo 1 com o versículo 2, e talvez você não tinha pensado nisso, Deus viu a terra dessa em forma vazia, e no 1º dia criou luz, então, já existia um universo e ele só pôs em ordem? Bom, irmãos, vamos lá, o verbo era do versículo que nós lemos, não é tornou-se em hebraico, é era. Então a segunda teoria de que o Satanás caiu e estragou, errada. Opa, se eu fiz gaivota, né? Não é gaivota, não, é X, vermelho. Porque a tradução do verbo não é e a terra se tornou, é a terra era, ponto final. Ou você acha que Deus e Moisés erraram o verbo? Então essa aí caiu, tá? Então era é diferente, e eu acreditei nisso por muito tempo. Eu já preguei esse negócio. Eu não tenho problema em mudar, se eu aprender o correto. Se eu estiver errando e você me corrigir, eu vou te agradecer. Eu não tenho problema em aprender. A minha fome de conhecer me dá humildade para engatar a marcha e voltar atrás. Eu tenho pena daqueles que não mudam,
Os mais tolos e ignorantes são os mais donos da verdade, que não suporta ouvir o ponto de vista do outro e já entra de sola dizendo, mas eu... Escuta, entenda. Depois, se tiver espaço, você fala o que você pensa. Mas isso é humildade de quem sabe alguma coisa. Quanto mais incisivo e dono da verdade, mais tolo e ignorante é. Porque ele não tem paciência com as coisas. Irmãos, o versículo 1 era um cabeçalho de toda a criação dentro da terceira teoria. O versículo 2 é a descrição do processo da criação propriamente dita, que Deus cria o universo, a luz e é o primeiro dia, ponto final. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. A Bíblia pode entrar em contradição sendo a palavra de Deus? Pode, irmãos? Pode? Não pode. No meu entendimento, se ela tiver contradição, ela não é palavra de Deus. Não é. Aí alguma coisa está muito errada. Então, nós recorremos à primeira regra de hermenêutica. Qual que é? Diga assim, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aquilo que a Bíblia não fala, aí eu posso especular. Mas o que tem na Bíblia, eu não tenho o direito de ficar inventando teorias. Ok? Então vamos para Êxodo 20, versículo 11. A igreja pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque em 6 dias descansou, por isso o 7º dia. Aqui é a lei, aqui é Moisés no alto do Monte Sinai e Deus dando os 10 mandamentos para ele. E como que Deus justifica a guarda do sábado? Como que Deus justifica a guarda do sábado? Vocês vão guardar o sábado porque Deus criou tudo, céu, terra, mar, água, tudo em 6 dias, e ele descansou no 7º. Por isso você tem que tirar um dia para descansar e buscar Deus. Não é descansar no pesque pague, na rede, é descansar na presença de Deus. Pergunte para quem está do seu lado, irmão, você tem tirado um dia para Deus na sua vida? Irmãos, eu tenho que confessar aqui, nós pecamos nisso. Nós pecamos porque Cristo não anulou o descanso, Ele só transferiu para o domingo. Mas domingo não é dia da festa, da feira, não é dia da viagem, é dia Agora a gente tomou posse dele para nós, porque nós tornamos o nosso Senhor. Pastor, mas eu não posso descansar no domingo, descansa na segunda. Escolha a quarta, pega a quinta. Descansa no sábado, não tem problema, mas tire um dia para ler a Bíblia, para orar, para jejuar. Irmão, nós seríamos uma igreja muito mais poderosa se a cada 7 dias nós tirássemos um para sentar no colo de Jesus e Ele abraçar a gente e o Espírito falar assim no meu e no seu ouvido: tu és meu. Porque o Espírito comunica com o meu espírito que eu pertenço a Deus. Agora Deus está lá com o braço aberto esperando. Ei, que dia que você vai vir aqui sentar para a gente ter um particular? E a gente está correndo para lá e falando: Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Aprenda a descansar em Deus, a parar, a jejuar, a ler Bíblia, a cantar hinos, a botar a boca no pó, no chão e buscar a face de Deus. Eu te garanto que a sua vida vai ter muito mais sentido, porque Deus está dizendo isso daqui. Olha isso, amados, em 6 dias Deus criou os céus, a terra, o mar e 1, 2, 3, e... Pergunta para quem tem da senhora: irmão, você ainda tem dúvida?
Meu irmão, você ainda tem dúvida, varão? Você vai questionar Moisés no alto do Monte Sinai? Você tem juízo? Não, né? Tem, né? Em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, teoria 1, que Deus criou bagunçado e depois arrumou, não. Teoria 2, gap, intervalo, hiato, não. Deus falou, está falado. Só que tem um problema, pastor Leandro. E a ciência? A ciência pega uma rocha e comprova cientificamente que ela tem 10 milhões de anos. E aí? Porque desse jeito o mundo tem 6 mil anos, pastor. E agora como é que faz? Fiquei doido agora. Eu vou te perguntar, Deus criou Adão, bebezinho no ventre de alguma tartaruga, ou sei lá o que, e ele foi crescendo, ou Deus já fez Adão grandão, adulto? Hã? Ah, então ele não foi bebê? Até tem uma brincadeira, o que você tem e Adão não teve? Umbigo, que ele não teve mãe, ele não tem esse buraquinho aqui não, ele é chapado. Pensa no abdômen chapado, Adão, pá. Ele é fera, hein? Eva deve ter apaixonado pelo abdômen. Deus já criou Adão grandão, irmão. Ou Deus precisa ir lá no ovo para fazer a galinha? Agora eu te pego. Qual é o melhor vinho? O mais? Eu sei que você não bebe. O mais velho, não é? Você conhece disso, você já leu, você é informado. Jesus transforma a água em vinho em? Irmão, aquilo lá tinha 100 anos. Aquela água que Jesus transformou em vinho, eu acho que era um vinho, Hudson, de 100, 200 anos, que quando o cara dá um gole naquele negócio, você está doido? Com esse vinho aqui você dá, depois está todo mundo bêbado. Eu nunca vi um vinho bom igual esse. Irmão, num piscar de olho, Jesus pegou água e fez ela virar a terra, entrar como seiva na vinha, virar flor, virar uva, ser pisada, escamoteada, colocada num tonel de carvalho, passar 200 anos e era vinho na mesma hora. Agora Deus precisa criar uma pedra novinha de 0 ano? Ou Ele não pode criar uma rocha de 50 milhões de anos? O meu Deus pode. Você acha que Ele pode fazer isso? Lógico que Ele pode. Não é? Então nós não temos problema com isso daqui. Se Deus é Deus, Ele pode fazer isso. Mas vamos aqui para a gente seguir até o final. Então a terra era sem forma e vazia. Você viu tanto de coisa que a gente tirou, que você leu tantas vezes e está aqui e a gente não para pensar? Irmãos, se nós gostássemos do conhecimento da palavra de Deus, tanto quanto a gente gosta de milagre de prosperidade, a gente teria muito mais de Deus na nossa mente, na nossa consciência, e a gente saberia muito mais de Deus. Porque eu garanto que se fosse uma quarta de milagre, isso aqui estava saindo pela janela e pelas portas. Mas é conhecimento. E sabe o que a Bíblia fala? O meu povo perece, porque falta conhecimento. Diga para quem está do seu lado de novo, que bom que você veio. Você veio no dia certo. Aleluia. Amados, vamos aqui então. Havia trevas sobre a face do abismo. Bom, nós já falamos, né? Era uma primeira fase, Deus cria o universo, a terra era comum dos demais, só que Deus escolhe. E você vai ver eu falar sobre isso daqui agora mesmo. Deus, Ele já cria, pastor Alessandro, e coloca um planeta ali, no determinado lugar, distância, posição, é tudo correto. Ele fala, agora eu vou começar aqui. Haja luz. Em volta, preparando para colocar o homem. Mas nessa primeira fase não havia. Tá ok? Então, amados, e o Espírito de Deus, Ruá Elohim, o
Os primeiros nomes, o primeiro nome, as primeiras vezes que Deus é chamado, o nome dele é Elohim. Eu falei sobre isso na quarta passada. Soberanias, poderes, é um plural majestático, que dá a ideia de majestade. Seria como se eu fosse falar alguma coisa aqui e falar, irmãos, nós entendemos. Não, eu entendo, eu que estou falando, mas eu ponho no plural para dar um ar de grandeza, não é? Agora, nós, cristãos, a gente já vê aqui uma pitada da Trindade, porque são deuses, soberanias, poderes. Já é uma impressão digital dizendo. E veja que é o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus. Ora, o Pai está ali, o Espírito Santo está aqui. E semana que vem o pregador vai falar, e disse Deus, o Verbo está ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Aqui fala que a terra era, não tornou. A terra era sem forma e vazia, tinha trevas porque não havia ainda luz, e era vazia porque não tinha conteúdo, não tinha forma. Só que tem um detalhe. Essa preposição "e", ela meio que dá a ideia daquele mais, contudo, ou seja, estava ruim, só que tem um detalhe, pairava sobre ela o Espírito Santo de Deus. Amados, o verbo aqui movia, é o verbo parar sobre, não é que ele movia para lá e para cá. A ideia mais correta desse verbo aqui, você já ouviu isso, com certeza, porque não tem como fugir disso, é a de uma ave sobre o ninho. Aquela águia que chega sobre o ninho, ou ovos ou pintainhos, filhotinhos, e ela vai, ajeita lá em cima, movia lá em cima, e ela despoja, fala, irmã Manel, você que é criador, e ela despoja ali, ajeita as asas e cobre tudo, irmã Natália, irmão Pedro, e fica lá em cima. De vez em quando ela levanta, move as penas e desce de novo, e come rapidinho, volta e está ali. Então a primeira fase era só que para criar vida, para aquilo funcionar, era preciso que o Espírito Santo de Deus entrasse em ação. E ele estava lá exatamente para possibilitar o comando do verbo, haja luz, segundo a vontade do Pai, e aquilo virá luz, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na criação. Então aqui no versículo 2, o que nós tiramos e entendemos aqui, irmãos, é isso. Assim, de uma maneira sintética, eu confesso para os irmãos, é como eu queria aqui, um desses hebraístas, ou um desses teólogos que fala fluentemente o hebraico, e ele explicar para a gente a questão de gramática, de sintaxe, de compreensão, assim, para a gente, mas o que eu posso é isso. E eu quero então compartilhar isso aí com os irmãos, e quero crer que você venha tirar proveito, não na teoria, estudar o passado, para encontrar sentido no presente, e aumentar a esperança para o futuro. Vamos às aplicações? Eu tenho 3 aplicações. A primeira delas, confie na soberania de Deus. Deus está acima do tempo, Deus está acima da matéria, Deus está acima do espaço. Esse ambiente que nós vivemos, de leis naturais, de envelhecimento, de pressão, de guerras, Deus está muito além, muito acima, muito, mas muito mesmo. Confie na soberania do seu Deus. Ele não apenas criou todas as coisas, a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas. E a Bíblia diz que uma folha de uma árvore, gente, não cai, se Deus não permitir que ela caia. Quem crê nisso aí de verdade? Os fios de cabelo da sua cabeça são contados. Deus sabe quando você passa a escova e fala, era tanto, agora ficou tanto. Deus independe da criação, irmão Paulo, Ele é superior.
a dólar, a STF. Deus está acima e muito acima. O nosso Deus não foi criado, Ele é criador, Ele é eterno. A nossa mente, Juarez, não tem como entender, meu filho. Eu estou aqui flutuando na superfície, muito superficial, porque Deus é muito maior. Vai explicar para uma formiga o que é o corpo humano, ela não entende, mas eu acho muito mais fácil ela entender sobre nós do que nós sobre Deus. Porque Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. Ele é Deus, e Ele pode interferir onde, quando e como Ele quiser. Colossenses capítulo 1, 16, 17 diz assim: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Nosso Deus é soberano, amados, e nós precisamos ter isso aqui em mente. Gostaria de ter tempo, mas eu não tenho, mas eu não posso passar sem te dar um vislumbre da grandeza do universo. Eu botei um tanto de número aqui, tamanho de galáxias, tamanho, quantidade de estrelas e velocidade da luz, e quando não vou falar nada disso aqui, quantos bilhões de anos-luz tem o universo? 93 bilhões. Sabe o que é a velocidade da luz? É a luz deslocando a 300 mil quilômetros por segundo. É impossível pensar nisso. Quando eu pego isso daqui, irmãos, e projeto aquela luz vermelha lá, eu aperto aqui, ela aparece lá. Não dá para ver ela indo. Ela vai a 300 mil quilômetros por segundo. Quer dizer que para ir de uma extremidade à outra do universo, seria 93 bilhões de anos-luz. Transfere 93 bilhões de anos, vezes 300 mil quilômetros por segundo, e não dá para calcular a grandeza do que Deus criou. Mas eu peguei um pedacinho, o nosso pedacinho. Irmãos, você sabia que a distância da Terra até o Sol tem 149,6 milhões de quilômetros? Você sabia? Você já viu isso? Esqueceu? Todo mundo vai esquecer também. Mas da Terra até aqui tem 149 milhões e 600 mil quilômetros lineares. Agora pensa aqui comigo, a luz para percorrer daqui até lá, 8,3 minutos. Soltei aqui, a luz do sol que vai chegar amanhã de manhã, irmão Leolino, hora que ela chegar aqui 6 horas da manhã, ela saiu do sol 8 minutos antes. Chegou aqui. Só para você entender o conceito de anos-luz. Então essa luz, na velocidade de 300 mil quilômetros durante um ano, é um ano-luz. Do sol à Terra tem 8 minutos. Imagina. A nossa galáxia, a Via Láctea, que é menorzinha e tem milhares de outras galáxias, para a luz sair de uma extremidade e chegar na outra, são 100 mil anos-luz. Eu botei os números aqui para te impressionar, mas não precisa, você já tem a ideia. Agora preste atenção aqui. Essa aqui me pegou. Irmãos, essa aqui me pegou. Se a Terra fosse mais perto do Sol, mais próxima, a gente morreria queimado. Se a Terra fosse mais longe do Sol, a gente congelava. Deus colocou a Terra aqui e o Sol ali, na temperatura ideal, para aquele que seria e é a imagem e semelhança dele, sobreviver. E deixa eu te dizer, se o Sol fosse maior, a gente queimaria. Se o Sol fosse menor, a gente congelaria. Irmão, isso não é um acaso. Não.
Diga para quem está do seu lado: foi meu Deus que fez. Vai, fala aí, me ajuda. Foi o meu Deus que fez. Eu não falei nada do cosmos, do universo. Irmãos, e do corpo humano? Eu queria um médico, um biólogo aqui. Cadê o doutor Luiz Paulo, para chegar aqui e falar sobre biologia, origem, a célula, mitocôndrias, o funcionamento, a bateria que tem dentro de cada célula, que o átomo é divisível e ele vai repartir. Agora imagine o corpo humano, irmãos. Eu queria ter aqui um cardiologista para falar de uma motobomba que nunca para de trabalhar. E ela o dia que ela parar, você morre. Todo o seu sangue passa dentro dela, de um lado, cruza para o outro, vem para cá e sai pelo outro. E aquilo está funcionando, está funcionando. Uma explosão criou isso, Pablo? Um macaco evoluiu disso aqui? Irmão, eu queria aqui um oftalmologista para falar como que o seu olho vê a luz, e ela vira de cabeça para baixo, e dá forma, e a íris. E eu queria um profissional disso aqui, com profundidade, para falar para você o milagre, o mistério que tem na visão. Se você fechar os olhos, você vai ver o que é ter e não ter visão. Irmãos, eu queria ter aqui um neurologista para falar sobre esse 2 quilos de massa cinzenta que a gente tem aqui, que não tem computador quântico que dá conta de fazer o que ele faz, porque o computador é programado e aprende com o uso, mas o seu cérebro cria o que ninguém criou. Pega uma folha de papel e fala: eu vou fazer um negócio aqui, vai sair algo que você fez, ninguém mais vai fazer igual. O cérebro tem terminações e sinapses e tanta coisa acontece, irmão. E eu já fui em acidente. Você chega lá, irmã Angelita, aquele trem branco. Fala, gente, isso aqui como é que funciona? Você vê aqueles, gente, como é que isso aqui tem essa capacidade? Sabe por que tem essa capacidade? Porque foi o seu Deus que criou. Ele é soberano. Pare de limitar o seu Deus. É isso que Gênesis está querendo falar com a gente. Mas eu tenho que caminhar aqui para terminarmos. Segunda aplicação. Nada existe por acaso. Deus tem propósito com todas as coisas. Nada existe por existir. Nada é alheio à vontade de Deus. Amados, imagine Deus na eternidade, lá antes do princípio. Quando não existia universo, não existia nada. Lá antes do Enarre, do Bereshit ou do princípio, antes de tudo. Ele imaginando, ele pensando: eu vou criar borboleta. E ela vai lá, uma lagarta e um casulo, e eu vou criar, e eu vou tal, e Deus desenhando tudo na mente dele, sabe o que ele pensou? Em você. Você não é obra do acaso. Deus te quis no mundo que Ele criou. Uau! Irmão, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui não tem baixa autoestima que subsista. Deus me quis na criação dEle. E de uma forma misteriosa, o meu pai coabita com a minha mãe, alguém sai correndo e lá está eu. Vencedor. Olha para esse vencedor que está aí do seu lado. Diga: você não existe por acaso. Gênesis é para te lembrar que você é o que Deus quis que você fosse. Pare de implicar com o seu jeito, com a sua orelha, com o seu nariz. Pode mudar muito, mas se não for, fica alegre. Deus te projetou. Você não é obra do acaso. Irmãos, que maravilha isso daqui. Mas eu quero fazer uma terceira e última aplicação para a gente terminar. Fala que naquela primeira fase a terra era sem forma, vazia, mas, contudo, todavia, o Espírito Santo de Deus movia sobre aquele caos, vazio,
escuro e sem forma. Mas o Espírito Santo estava ali. Eu não sei, mas quando eu colocava isso aqui no meu computador, o Espírito Santo me fez sentir que tem gente que está vazia, que está sem forma, sem sentido, sem significado. Escuro, vem na igreja, está aí, mas, pastor, não sei. Às vezes até pensando em tirar a vida, não vê razão, não vê propósito. E o Senhor pôs no meu coração, olha aqui, onde move e paira o Espírito Santo de Deus, tem vida. O Espírito Santo dá sentido para a nossa existência. Eu quero que você saiba que o Espírito Santo está sobre a sua vida. Quem crê nisso daqui hoje, de verdade, você não apenas tem o Espírito Santo pairando sobre você, olha aqui, crente, ele habita dentro de você. A sua vida tem sentido, você tem valor, tem significado. E o Espírito Santo vai fazer com que essa gênese, essa origem, essa criação, essa forma, essa luz e esse conteúdo exista na sua vida. Eu quero te convidar para ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Gênesis é um livro para quem tem fé. Ele não começa defendendo a existência de Deus, ele começa dizendo, no princípio Deus, ponto. Curioso, né? Fosse eu, tolo, ignorante como eu sou, eu ia começar primeiro explicando que existe um Deus. Olha, porque existe um Deus? Não, Deus não está preocupado que você acredite que Ele exista. Ele já começa dizendo, eu estava lá antes de tudo existir. Gênesis e Bíblia é uma questão de fé. Deus não está preocupado em entrar numa vasilha de laboratório para ser comprovado. Um matemático, Rafael, conseguiu comprovar que Deus existe. KKKKK, bela caca. Se ele comprovar, não interessa. Se o exame de laboratório comprovar, não me interessa. O justo vive é pela fé. Gênesis é um livro que nos remete à fé. Antes que você existisse, antes que tivesse pecado, Deus já tinha provido a graça para mim e para você. E o Espírito Santo de Deus pairando sobre a nossa vida. O mesmo Espírito Santo que criou aquele ambiente perfeito aqui na terra, paira e habita dentro de você. Isso alegra o seu coração? Isso te dá sentido para o agora? Isso te dá esperança para o futuro? Isso é o que nós vamos estudar no livro de Gênesis. Leia comigo João capítulo 1, versículo 3, para a gente orar, vamos? 1, 2, 3. Todas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada fez tudo, em 6 dias, e descansou no 7º. Pastor, eram dias de 24 horas ou eram eras? Quarta-feira que vem, você vai aprender sobre isso daí. Aleluia! Vamos orar, irmãos, agradecendo por essa palavra. Você pode levantar a mão e agradecer a Deus pela luz que Ele lançou sobre você hoje. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta série não seja apenas um estudo intelectivo, Senhor, não apenas conhecimento, Pai, mas que as quartas-feiras sejam encontros transformadores do Teu povo com o Senhor, que é o nosso Criador e que nos amou antes da fundação do mundo. Deus abençoe, Senhor, a vida daqueles que vierem e que nós saiamos daqui hoje e nas próximas quartas-feiras com o coração inflamado pela palavra, pela Tua presença, e porque o Senhor move sobre esse lugar. Amém.
Deus abençoe você.